Muito bem. Eu vou começar aqui com o Paulo Santos. Paulo, eu fiz uma breve introdução a isto que é, vou chamar, o panorama da juventude angolana. Eu gostava que comentasses muito brevemente, sendo que tens domínio das estatísticas, como é que tu estás a ver a nossa juventude em Angola? Obrigado, Maria. Boa tarde a todos. Talvez começássemos por questionar o que é ser jovem? Que idades é que... para ser jovem, que idades eu devo ter? E segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude, estabelece indivíduos entre os 15 e os 35 anos. Igualmente, a União Africana também tem essa definição. E a pergunta que eu vos faço é, sabem que 1/3 da população de Angola é jovem, tem entre os 15 e os 35 anos. Então, é uma grande franja de população. Quando nós pensamos em comunicar para indivíduos entre os 15 e os 35, cada um deles tem uma maneira diferente de ver o do seu cotidiano, diferentes aspirações. Nós teríamos que pensar também em subdividir estes grupos. Teríamos os mais adolescentes, se calhar mais ligados aos meios digitais. Teríamos depois um outro grupo de jovens que estariam em início de carreira. Talvez estivessem mais interessados em assuntos que têm a ver com progressão de carreira. E, por final, teríamos os que estariam na transição para a maturidade. Esses talvez valorizassem mais assuntos relacionados à estabilidade, família e investimentos. Então, saber que 1/3 da população é jovem traz-nos aqui um ponto bastante central para a comunicação. Como é que nós vamos comunicar para uma franja tão representativa e tão diversificada de jovens? E isto segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. As projeções de 2024, no início da manhã, o Edgar questionou qual era o percentual, é 1/3, representa 34. São 12 milhões de jovens que nós temos no país Angola. Se tentarmos perceber onde é que esses jovens estão localizados, estão todos na capital, Luanda não. Há uma igual distribuição por todas as províncias. Então nós temos 1/3 de jovens em Cuando-Cubango, 1/3 de jovens em Benguela. Existe uma grande distribuição. Então aqui nos trazem mais desafios. Um desafio também bastante interessante, voltando a ter as projeções do INE, em que em 2050 nós teremos o dobro de jovens. Se hoje nós somos 12 milhões, em 2050 teremos 24 milhões de jovens em toda Angola. Portanto, muitos desafios nos aguardam. E é isto que nos traz hoje aqui para este nosso debate. Sim, obrigada. Não sei se os outros também querem comentar. Não? Jorge, força. Boa tarde a todos. Eu, primeiro, acho que nós todos conseguimos ver que temos muitos jovens e muitas crianças também. Eu sou da geração 80, ou seja, nasci na geração 80, nos anos 80, mas hoje há uma nova geração que está no ativo. No marketing, muitos chamam da geração Z, não é? Uma geração que nasce já no digital, onde já existe internet, já num mundo um pouco mais globalizado, mas a minha questão sempre, quando me deparo com esses conceitos, é como é que é a geração Z angolana? Será que a geração Z angolana tem internet? Será que a geração Z angolana, até podemos ir mais atrás, tem água, luz? E eu acho que os estudos, e ainda bem que temos aqui pessoas que fazem esses estudos, é realmente percebermos como é que é a nossa demografia, porque sem isso nós não vamos conseguir comunicar. Ou então vamos estar a comunicar em várias realidades ou várias velocidades. Nós costumamos dizer, todo mundo, é comum que a juventude é a força motriz do desenvolvimento e por aí fora, mas se nós tivermos uma juventude não interligada, sem competências técnicas, será isso uma força ou um problema difícil de resolver? E também aqui acho que era importante nós falarmos, quando estivermos a falar de comunicação, é que uma coisa é comunicar para vender produtos, outra coisa é comunicar para educar, para criar consciência coletiva, que eu penso que como país nós também precisamos, e como marcas e empresas também temos essa dupla
essa dupla responsabilidade. Absolutamente, obrigada. Tocando neste ponto sobre o acesso àquilo que é a regra geral, ou não é a regra geral, mas aquilo que é entendido como geração Z, e que geralmente é um termo aplicado a gerações fora do nosso país, não é? E falando, tu tocaste aí no aspecto do acesso à água e à eletricidade, há aqui realmente um aspecto que eu gostava de perguntar ao Edgar. Nós temos efetivamente aqui uma juventude que está preocupada com questões muito específicas de Angola, se calhar de África, nomeadamente a educação, o acesso ao primeiro emprego, o emprego formal, o acesso ao transporte, o acesso à habitação. Ao mesmo tempo, esta juventude é uma juventude que está mais conectada ao mundo, mais ligada do que nunca. E também mais vulnerável por isso, não é? Nós hoje vemos, por exemplo, penso que a Austrália, que começa a legislar para proibir o acesso às redes sociais a jovens que ainda não completaram 15 anos. Portanto, Edgar, o que eu lhe gostaria de perguntar é de que forma é que estas preocupações todas, na sua visão, afetam o consumo da juventude angolana e o mercado publicitário para os jovens em Angola. Muito obrigado, Maria. E cumprimentar aqui também aos meus colegas do painel, né? Paulo, Joseph e o Rui. Quase tudo geração 80 que está aqui. Então, ainda há bocado o Rui estava a dizer aí a um jovem de 2000 que a geração de 90 e de 2000 acaba por ter mais responsabilidade que nós, geração de 80, não é? Porque hoje o mundo está tão conectado que as coisas acontecem a um palmo. Portanto, a informação hoje chega em segundos aos 4 cantos do globo. E comunicar para jovens hoje, e com aqui particular atenção para a África e para Angola em especial, obedece a muitos critérios. E dos principais é a mensagem. Portanto, a mensagem para os jovens tem de ressoar, tem de ir de encontro com aquilo que eles querem ouvir. A comunicação para os jovens hoje tem de ser humanizada. Comunicar com os jovens hoje é mesmo nessa perspectiva, comunicar com e não comunicar para. Portanto, hoje devemos fazer, a comunicação deve ter sempre o contributo dos jovens, na essência daquilo que eles querem ouvir. A mensagem tem de ir de encontro com aquilo que eles querem ouvir e perceber. Portanto, é igual ao mercado político. Antes era, vou fazer uma campanha para conseguir o voto. Hoje não. Hoje eu tenho de fazer uma campanha com o eleitorado para conseguir o voto. Portanto, há dezenas de anos atrás era diferente. Eu fazia a campanha, idealizava, e o Joseph aqui descreveu há pouco, é difícil, tanto o marketing político é diferente do marketing comercial, porque o marketing comercial trabalha com um produto, põe no mercado e vendo. O político não, eu pego numa ideia, tenho de construir essa ideia, torná-la em ação, antes disso passar para uma mensagem, construir uma narrativa e fazer chegar aos jovens. Mas essa mensagem tem de ser construída hoje com os jovens. Daí ser a questão da humanização da comunicação. Antes de eu emitir qualquer comunicação para os jovens, eu tenho de estudar, pesquisar, perceber o que é que o jovem quer ouvir, para então depois comunicar. Obrigada, Edgar. Obrigada. Rui, hoje em dia é muito difícil acompanhar tudo o que se passa nas redes sociais, no online. Existe muito conteúdo a ser publicado o tempo todo e é um ambiente digital saturado, não é? Sempre cheio de
imagens, vídeos, e sempre tudo de forma muito seguida, né? É tudo muito rápido a aparecer, rápido a desaparecer. Dentro daquilo que é o teu expertise na criação dos conteúdos, de conteúdos nos meios digitais, especificamente com o apoio da inteligência artificial, que recomendações é que tu deixas às marcas angolanas para se conectarem melhor com os jovens, tendo em conta esta diversidade própria do segmento? Em relação aos conteúdos saturados, eu penso que até tivemos aqui hoje de manhã, falou-se sobre isso. Temos que pensar realmente na qualidade do conteúdo, ser direcionado e ter um storytelling, digamos, nacional, de angolanos para angolanos, falando daquilo que é, digamos, o verdadeiro conteúdo que... Estão a ver melhor agora? Do verdadeiro conteúdo que as pessoas querem ouvir. E não ser aquele conteúdo um pouco plástico, artificial, que por vezes nós vemos, parece que sem nenhuma maturidade. E eu até, às vezes, faço uma reflexão em relação ao nosso capital, digamos, de capital digital, podemos dizer assim, como se fosse um ADN angolano. Ou seja, nós temos que ter nas redes sociais, e falando um bocadinho da tua sugestão, daquilo que seja nós, criadores de conteúdos, as agências e mesmo os jovens angolanos, o que eles querem é ouvir histórias verdadeiras, nada de fantasia. E por vezes, e hoje foi falado aqui, que eu achei espetacular, nós temos que falar da nossa realidade para quem vive essa realidade. E penso que é por aí. Sim, penso que sim. Não sei se querem comentar, não? Podemos avançar. Bom, Paulo, o nosso país é vasto, né? Estima-se que 50% da população se encontra em Luanda. Se calhar vais corrigir este número, espero que sim. Os outros 50% nas restantes províncias. Contudo, vemos inúmeras vezes marcas que colocam campanhas no ar, em outdoors, em estações de rádio, focando-se apenas em Luanda, únicos exclusivamente, às vezes por questões orçamentais, não é? Iniciativas no online, no digital e nas redes sociais conseguem ligar as marcas a audiências que estão provavelmente mais longe. Na tua opinião, tu vês isto acontecer? Como é que funciona com os clientes da Key Research? Tendo em conta os insights que tu vais recolhendo do mercado, qual é o caminho que tu pensas que seja o melhor para se conseguir ter uma abrangência mais nacional destes jovens angolanos? Então, Luanda é representada por 27% da população de Angola. Se nós juntarmos Luanda, Benguela, Huila e Huambo, chegaremos a 54%. Quase metade da população. Obrigada por essa correção. Muitas vezes as marcas procuram atingir o país pela internet, mas devíamos pensar qual é a penetração de internet no país. Segundo os dados do INACOM, dezembro de 2023, 33% dos angolanos têm acesso à internet. 33%. E desses 37%, 19% estão em Luanda. Quer dizer, para as restantes províncias, apenas temos 14% com pessoas com acesso à internet. Portanto, é um grande desafio que existe também para as marcas conseguirem atingir. Com base nisso, nós devemos levar em consideração que devemos manter também a forma de comunicar tradicional. Talvez no meio rural é mais o SMS, o SMS que nós já não nos recordamos, agora estamos nos WhatsApps. Talvez o SMS seja o melhor veículo de comunicar. As rádios comunitárias sejam o melhor veículo. Então, tem várias oportunidades e desafios para as marcas conseguirem chegar ao seu público-alvo, mas claro que normalmente estão sempre concentradas em Luanda e pensam que conseguem atingir, e por vezes conseguem atingir as outras províncias, mas são desafios locais. Pois é, que se nem com as redes sociais e online nós conseguimos chegar a quem está, sei lá, no Quanto Cubango,
estas pessoas acabam por ficar meio que alienadas, não é? E sem acesso às mensagens publicitárias. Desculpa, Jorge, queres acrescentar? Não, eu queria aqui só complementar uma coisa, que às vezes começamos a criar uma narrativa de Luanda e o resto do país, mas eu penso que também temos que falar muito seriamente sobre Luanda e Luanda, ou Luanda e as suas várias Luandas. A Luanda Centro e uma Luanda onde vive a maior parte da população, onde temos milhões de habitantes, onde temos um mercado e que também não comunicamos 100% bem. Eu vou dar aqui um exemplo, uma experiência própria. Nós, com o projeto Cine Zunga, que é um projeto de cinema itinerante, cinema móvel, estamos a ter descobertas muito interessantes. Fazemos uma exibição na Baixa da cidade, aqui na nossa ginga, temos que investir em comunicação no digital, temos que convencer as pessoas a irem, e temos 150 pessoas. Fazemos uma exibição no Kazenga, temos 2.000, 3.000 pessoas com zero investido em marketing. Então, eu penso que em muitos lugares, nós ainda temos que dar solução aos problemas, ainda são lugares onde tem se olharmos para uma lógica de procura e oferta, temos uma parte grande da cidade que não tem oferta de serviços culturais, e cair, ou por exemplo, quem diz culturais, diz sociais, e aí se uma marca conseguir oferecer a solução, não precisa tanto de investir em marketing. Eu acho que aqui a necessidade é mesmo de conseguir oferecer o produto, que é muito difícil. Pois. E se olharmos para o centro da cidade, por acaso, temos mais poder de compra, mas também temos mais concorrência. Eu aqui no centro da cidade, eu não só tenho que convencer as pessoas, e estou a concorrer com a Netflix, com a Zap, com a DSTV, com a TV Zimbo, com a TPA, por aí fora. Então acho que temos que conseguir sair também deste centro de Luanda. Sim, acho que vai muito em conta aquilo que o Edgar estava a dizer há pouco sobre dar resposta àquilo que as pessoas precisam, necessitam, não é? O Edgar quer acrescentar algo? Sim, só para complementar isto aqui. Eu penso, e isto aqui que o Joseph levanta, nós podemos considerar como um caso de sucesso. Esse projeto do Cine Zunga é um caso de sucesso a nível de comunicação estratégica, porque ele de facto leva uma mensagem a uma determinada comunidade e depois a partir daí mensagens são alinhadas, são construídas em função daquilo que os jovens querem ouvir ou ver, tratando-se aqui de um cine. Mais do que isso, olhando aqui para a questão urbana versus rural, a questão da representatividade demográfica, eu penso que deve-se também fazer aqui o alinhamento daquilo que é a realidade da comunicação urbana com a realidade da comunicação rural. Portanto, o que nós comunicamos com os jovens que estão na zona urbana nem sempre deve ser comunicado para os jovens que estão na zona rural. Portanto, a natureza da comunicação, muitas das vezes, é distinta. Então, a mensagem, a construção da narrativa que é feita para a Baixa da cidade de Luanda, não é a mesma que vai ser feita para aquela localidade lá no interior da Canjala. Portanto, nós devemos comunicar histórias, maior parte das vezes, histórias com a comunidade. Às vezes temos de trazer, inclusive, os próprios atores da comunidade, não são atores de novela, nem de cinema, portanto, os residentes, para comunicar aquilo que eles querem ouvir e da maneira que eles querem ouvir. Porque eu, ao falar aqui hoje, estou no Festipub 2024, a forma como eu vou levar a mensagem no centro da Canjala pode não ser percebida. Então, há que se fazer então aqui esse alinhamento a nível da comunicação, compreender os fenómenos demográficos e etc., para conseguirmos transmitir uma mensagem que os jovens de facto querem ouvir e perceber e sentir parte dela. Pois, de volta aos princípios de marketing, que é temos que conhecer bem as pessoas com quem vamos interagir, não é? Temos que conhecer tem a muito questão bem da os pesquisa. consumidores. Exatamente. Tudo diz mais ou menos o mesmo. Edgar, tenho aqui mais uma pergunta para si. Enquanto especialista de marketing político... A plateia tem que ajudar a responder isso quando há perguntas aqui. Não, fique descansado, daqui a bocado já vamos mudar isso. Enquanto especialista de marketing político,
qual é a sua opinião sobre a participação dos jovens no diálogo político e na construção da nossa sociedade? Considera que estas novas gerações estão motivadas e engajadas a participar? E de que forma é que a comunicação no ambiente digital e nas redes sociais pode contribuir para esse engajamento? Muito obrigado, Maria. Nós falamos há instantes que os jovens hoje, de hoje, e quando eu falo dos jovens hoje e de hoje, refiro-me à geração 90, à geração 2000, já tem geração 2010, né? É 2000 lá. Tem uma responsabilidade maior do que a nossa geração de 80. Que tanto a comunicação, política hoje é comunicação. Sempre foi, mas hoje com um nível mais acentuado. E a comunicação que é feita hoje na internet e redes sociais chega em frações de segundos ao globo, tanto a todos os cidadãos do mundo. Então, a forma como nós comunicamos, aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós reencaminhamos, pode ser o bem ou o mal para o futuro das próximas gerações. Tanto daí que a construção de narrativas, e voltamos sempre à base. A base é sempre a construção de narrativas, a ética na comunicação. A ética na comunicação aplica-se na comunicação tradicional e na comunicação digital. Tudo que nós fazemos em termos de comunicação, e hoje com ênfase no digital, tem que responder à ética. Não podemos reencaminhar as coisas que recebemos só porque tem um título sugestivo. Eu se disser que foi flagrado um caso de assédio sexual no Festipub, aquilo vai ter 1 milhão de likes em frações de minutos. Mas se eu comunicar o Festipub está a acontecer hoje no Shopping Fortaleza, aquilo ainda vai levar aí um tempo, até criar engajamento e tudo mal. Tanto, mas temos que ter atenção a isso. Nós jovens temos uma responsabilidade muito grande naquilo que é a construção, a estabilidade da política em Angola em particular, a África e no mundo em geral. Então, tudo que nós fazemos deve ter essa componente da ética, para que a comunicação não seja desvirtuada, não seja desinformada, não se crie aqui uma onda de fake news para que depois desencaminhe numa ação política inconsistente ou que seja desestabilizadora para qualquer país. Obrigada. Querem contribuir? Eu queria só aqui... Eu acho que nós falamos muito da juventude e dos outros e em nome dos outros, e aqui é um reparo, até aqui para esta própria mesa. Não temos pessoas da nova geração ou mais jovens aqui representados. Então estamos quase sempre a falar em nome de... Por exemplo, agora vou trazer uma experiência do Festival de Cinema. Eu já estive em alguns festivais de cinema onde, para além do júri principal, que é o que dá o prémio, tem um júri mais jovem. Um júri de pessoas que acabaram de sair da faculdade e tudo mais. E acho que é uma boa sugestão aqui para o Festipub ter um júri de profissionais de marketing da faculdade. E com isso as pessoas vão treinando esse diálogo. Porque nós falamos de comunicação intergeracional e às vezes esquecemos que nem em casa praticamos esse diálogo. Eu, pelo menos, cresci numa época onde se ensinava não fala política, não, onde havia uma interrupção da transmissão de valores ou de mensagens, e depois, surpreendentemente, estamos à beira de festejar o 50º aniversário e ouço com alguma regularidade, no tempo do colono estava melhor, de uma geração mais nova que não viveu isso. E isso acho que só acontece porque nós queremos, somos bem intencionados, mas não estamos na prática a conseguir dialogar. Não estamos na prática a conseguir sair da cadeira e dar lugar. Ou então, não é dar lugar, mas partilhar esse lugar. E acho que é um exercício que todos, nas nossas empresas, temos que começar a fazer. Temos uma campanha para veicular quem é que vai escolher os filmes, quem é que vai participar na parte criativa. E isso, no setor estatal, também é muito importante, porque penso que os meios mais tradicionais, de alguma maneira, cristalizaram. A programação da TPA é muito semelhante
a que eu via nos anos 90, e isso cria uma realidade paralela. Estamos a viver uma realidade representada e outra que também não é real, que é a das redes sociais, das fake news, que competem. Isso penso que é bastante problemático. Não sei se alguém aqui tem ideias ou formas de como é que nós devemos abordar isso na nossa vida profissional. Gostava só de acrescentar aqui uma questão que me faz refletir, não muito em relação ao marketing político, que foi a pergunta base, mas em relação aos líderes. Nós somos um país jovem liderado por pessoas mais velhas. A grande maioria dos nossos líderes não tem a compreensão digital dessa comunicação. E essa reflexão deve ser feita aqui, entre todos nós. E será que comunicar para os jovens não será capacitar os mais velhos de entenderem qual é essa dinâmica que existe no digital e das redes sociais? Porque se repararem bem, o conteúdo que melhor funciona é o conteúdo do próprio utilizador, o chamado conteúdo do consumidor, não é? Aquele post que nós fazemos, que mais pessoas comentam e comentam e comentam, e que até comentam tanto que até ficam influenciadores, não é? Mas voltando um bocadinho à base, em termos de liderança, as grandes empresas nacionais, os grandes líderes do país, não queria individualizar isso no âmbito político, são pessoas que não têm capacitação digital, não compreendem essa nova linguagem e essa nossa necessidade. E deixava aqui essa reflexão, porque penso que por aí vamos conseguir ser muito mais eficientes, como estavas a dizer, se tivéssemos jovens a comunicar com jovens, se tivéssemos jovens a ser júri de jovens, como disseste, quer dizer, isto é isso, digamos, a reflexão que também deixo para todos. Obrigada, acho que é absolutamente pertinente. Não sei se Edgar quer contribuir aqui com uma intervenção. Estava a dizer que o Rui estava a tocar na ferida. E o Ulisses gosta dessas abordagens. Não, agora você já não pergunta nada hoje. Uns 15 minutos no fim, pode perguntar. Eu estava a dizer aqui à Maria que é exatamente isso. Mas é aí onde surgem os assessores, os consultores, os profissionais de comunicação, de marketing e política. A realidade em África é que os líderes políticos pensam que também são os profissionais de comunicação, de marketing e de estratégia. Isso não é para bater em ninguém, é a realidade em África. E está aí a Paula, não me deixa mentir, é estudiosa. Portanto, mas e estão aqui jovens estudantes, e é importante que nós falemos aqui, sem qualquer ideologia e como profissionais. O que acontece no mercado da comunicação institucional, governamental, é que os líderes políticos devem ter a capacidade de perceber que são os líderes políticos. Porém, têm os seus assessores, os seus consultores, os seus profissionais das mais variadas áreas, marketing, comunicação, estratégia, que devem fazer o seu trabalho. Tanto imuni-los com aquilo que é a perspectiva, a percepção e etc. Portanto, o que o Rui faz menção aqui é verdade. Portanto, a comunicação hoje para os jovens deve ser esta comunicação humanizada. Os jovens hoje estão no TikTok, em maior franja, e o conteúdo que mais vende é o conteúdo, às vezes, permitam aqui a expressão, sem conteúdo, mas se dentro deste sem conteúdo tiver a mensagem que ele quer ouvir, o político está a comunicar. Mas é necessário que o líder político permita que o assessor, o consultor, o profissional faça o seu trabalho para então ter êxito na sua ação política. Claro que sim. Obrigada. Paulo, falámos há bocadinho na introdução de uma taxa de literacia que pronto, não é assim das mais baixas em África, é verdade, mas ainda não é a ideal. E voltando aqui para a publicidade e a forma como as mensagens publicitárias são transmitidas e recebidas, de que forma é que tu, na experiência que tens,
vês esta questão da literacia? É um problema? Não é? Como é que as marcas podem ultrapassar? Certo, obrigado. Eu vou partilhar aqui alguns dados que eu tenho a ver com a literacia, que é a capacidade de ler e escrever, e também relativamente à língua mais falada no seu lar. E existem aqui grandes assimetrias pelo país, em que as marcas devem levar sempre isso em consideração. Por exemplo, a língua mais falada no país é o português, com 71% das pessoas a falarem português no seu lar, seguido do Umbundo e do... Desculpa, disseste 71%. 71% Okay. falam no seu lar a língua portuguesa. Porém, se nós formos ver a população que está em zona rural, apenas 49% é que fala português. É aí que chama-me a atenção aquela campanha que o BFA veiculou durante o ano de 2023, que era o Obrigado Angola, o Tua Pandula Angola em Umbundo. Fizeram em vários idiomas, várias línguas nacionais. Sim, fizeram em bastantes línguas. Eu achei isso bastante interessante, que foi uma forma de identificar, eu como consumidor, sentir-me identificado por aquela publicidade que deu ali, falou a minha língua, a Tua Pandula, e fala um Obrigado Angola para várias outras. Acho que não dizia assim muito mais, não é? Era assim uma coisa muito curta. Já consegue me cativar, já verdade. consegue cativar a minha atenção, e isso é bastante importante as marcas perceberem esse ponto. Relativamente à capacidade de ler e escrever, 67% da população sabe ler e escrever em Angola. Todos os dados que eu estou a dar são do INE, Instituto Nacional de Estatística. E quando formos a ver a zona urbana e rural, novamente vamos encontrar aqui grandes assimetrias, que é 79% da população urbana sabe ler e escrever, por seu lado, a rural apenas 41%. Então temos que pensar muitas vezes a maneira de veicular qualquer comunicação, qualquer publicidade. Enquanto que uma população urbana eu posso utilizar a internet, as redes sociais, talvez para uma população rural eu tenho que ir falar com estes senhores e pensar mais na visual, audiovisual, para conseguir transmitir a minha mensagem, a comunicação que eu quero fazer chegar àquele público-alvo. Portanto, todos os elementos para além do texto e da voz. Não é? Okay. Obrigada. Forças. Aqui também só queria acrescentar um dado. Como produtor audiovisual, eu sinto que cada vez mais as marcas têm pedido menos campanhas tradicionais para a televisão e cada vez mais para o digital. E não penso que tenha tanto a ver com o alcance, mas sim com o controle da informação. Tu no digital tu consegues medir e interagir com o consumidor e tentar fidelizá-lo ou converter. Tu no tradicional não tens tanto controle e sabemos que é importante, mas depois como não conseguimos medir, às vezes fica mais difícil justificar. E isso também está a trazer um pouco mais campanhas personalizadas e tudo mais, não é? Sim, aproveita, deixa para dizer que vamos falar hoje mais tarde sobre os mídias tradicionais e vamos tocar neste aspecto de como é que nós conseguimos saber a quem chegamos, porque acho que é um ponto fulcral para exatamente a utilização dos mídias tradicionais e como é que eles conseguem competir com os mais novos, não é? Com os meios mais novos. Muito bem, obrigada. Jorge, com a experiência do Cinezunga, falaste dela um bocadinho há bocado, gostava que explicasses assim brevemente o que é. E gostava também que nos pudesses falar um bocadinho do apetite que existe hoje pelos jovens, pelo cinema angolano e de que forma é que as marcas estão ou não a posicionar e a passar, a conectar-se com a juventude por meio do cinema angolano e outros eventos culturais. Boa, é uma excelente pergunta. Eu tenho dito isso com frequência, que se a década passada foi da música, nós estamos a viver na década do cinema. E aqui falo do cinema num sentido um pouco mais abrangente. Cinema, audiovisual, séries, novelas angolanas, e realmente é um segmento que está a crescer bastante. Infelizmente, se tu não tiveres um meio para distribuir,
E não, até agora ainda não consegui ter uma desculpa plausível para a TPA ou a TV Zimba ou uma televisão pública não ter conteúdo original quase desde do início dos anos 2000. Não consigo perceber como é que um país tão pujante consegue tratar o cinema, o audiovisual desta forma, porque tem um impacto muito grande. E conseguimos ver neste momento grande parte do audiovisual a ser produzido ou é feito de forma independente, ou é também produzido, por exemplo, para a DSTV, que eles têm um canal com a Magic, onde passa conteúdo nacional. É muito bem abraçado a nível, e vê-se isso pela repercussão, pelos atores e pelos números, e pelo contínuo investimento do canal. E eu penso que isso aqui, chegando a um canal público, vamos ter um alcance nacional maior ainda. O Cinezunga vem um pouco nesse lugar, que não adianta nós produzirmos, se não criarmos audiência. E se não tivermos em diálogo com ela. E depois percebemos que, a determinado momento, não é uma questão de qualidade de filmes ou até de preço, tem a ver com acessibilidade. Eu não vou sair do Cacoaco às 18 horas para ir para o Quilamba ver um filme. O cinema tem que ser um lugar de conforto. Então aí nasce a ideia de um cinema móvel, itinerante, com uma tela insuflável, que vai ao encontro da população. E as descobertas têm sido das mais hilariantes, não apenas da adesão, porque isso é natural, de percebermos da falta de oferta cultural, o quão sedentas as pessoas estão de se verem na tela e quão aquilo é mágico, não apenas para o espectador, mas também para os atores, que afinal estão-se a ver e tens os miúdos todos atrás de ti, como as próprias administrações que conseguem... Isso aqui é ali, no Quilamba. Isso é marginal, essa é a minha cidade. E eu penso que essa descoberta é essencial e com o audiovisual nós conseguimos escalar o impacto. Muita gente que está aqui já foi aos Estados Unidos, já foi à França, sem ter passaporte. Só no sábado, no fim de semana, com o seu comando de televisão. E penso que está a ser um pouco descurado, mas que pode ser aqui um bocado o cimento cola que nos está a faltar, que é, para além de trazer as imagens, trazermos histórias e trazermos essa ligação humana entre nós, essa magia, essa beleza do audiovisual. Mas tu achas que as marcas estão a alavancar-se na nossa cultura e na nossa produção nacional do cinema e outras para conectarem-se com os jovens, ou achas que isso ainda não está a acontecer? Eu acho que ainda não já aconteceu mais. Hoje as marcas estão a viver também situações um pouco mais difíceis e depois temos que perceber se do ponto de vista meramente comercial compensa. Se meramente comercial compensa investir-te numa campanha no BIE. Se tu vais conseguir depois converter isso em resultados financeiros, monetários para a tua marca. E para mim, por aí, muito claramente entra o papel do Estado. Aí, muito claramente, entra uma parte de responsabilidade social. Aí entra um outro tipo de pensamento. E se quisermos pensar, de alguma maneira, país, nós não podemos deixar ninguém para trás. Temos que pensar como comunicar com todas as diferenças que nós temos. Como não deixar ninguém para trás. Daí também, uma das questões do Cinezunga era levar o cinema, não apenas em Luanda, mas eram 164 municípios, complicaram um bocado a nossa vida, agora são 325, mas a ideia é essa. E também sabemos que não vamos resolver problema algum, mas pelo menos uma semente queremos plantar. Ou que alguém depois olhe para a sua infraestrutura no seu próprio bairro que está abandonada. E é isso. Eu, pelo menos, eu não sinto que vamos resolver. O máximo que nós podemos fazer é contagiar. É que já é muito bom. O Edgar quer acrescentar alguma coisa? Não, é só para reforçar aqui. É importante que todos nós compreendamos que, a par disso que o Joseph disse, os influenciadores locais hoje têm maior credibilidade do que os órgãos de comunicação tradicional. Talvez, se calhar, seja por isso que os órgãos de comunicação estão com medo de trazer conteúdo novo, né? Desde o princípio dos anos 2000. Sim.
voltamos àquele tema, sim. Rui, considera que a cultura jovem de Angola está refletida e bem refletida naquilo que são os canais mais consumidos pela juventude no meio digital, as redes sociais, em termos de mídia, não é? Se eles já estão preparados, reformulando a pergunta. Se considera que a cultura jovem angolana está bem refletida nestes que são os canais que eles mais consomem também, portanto, a mídia, as redes sociais e o online no geral. Sim, a minha experiência está mais no digital, mas eu acredito que sim, observando os recentes dados que tivemos sobre o TikTok. O TikTok estava um pouco escondido no mercado digital, não havia dados como... E se repararmos, o boom do TikTok reflete muito aquilo que é a comunicação que lá está. Eu estou a falar da comunicação com qualidade, porque há coisas que nós seguimos e queremos, passamos ali horas a ver e aquilo é viciante porque tem qualidade. Porque se não tivesse qualidade também, há coisas que nos saturam. Eu até dizia, porque o Edgar falava sobre conteúdo sem qualidade. É a qualidade que genuína, não é? Que ao fim e ao cabo que é aquilo que são, digamos, que as pessoas têm. Sim, nós estamos aqui a dizer que tem ou que não tem qualidade, mas como diz bem o Jorge, nós não somos a juventude, não é? Pois, nós não somos... Eu, pelo menos já passei, vocês Exatamente. não sei, mas já passei. Eu acredito que, em relação eu tenho observado que há coisa de 6, 7 anos eu fiz uma formação no Brasil sobre redes sociais e por acaso eu já até comentava isso com alguém aqui e na altura observei que no Brasil as agências eram de bairro, okay? Eram empreendedores, cada bairro tinha os seus empreendedores e depois haviam aquelas agências já com umas instalações interessantes, até com uma recepção e com um reclame na porta, de cidade. E depois haviam aquelas megas instalações para as da próprio Estado, né? Que no Brasil são os Estados. Quando fui a Portugal, reparei exatamente a mesma dinâmica, não da mesma magnitude que o Brasil é um mundo, não é? E comecei a refletir algo que já consigo ver em Angola. Já se começa a ver muitos empreendedores a fazer redes sociais de uma comunicação de bairro para bairro, ou seja, que vai lá, faz a foto, cria o seu conteúdo e faz. E o ecossistema de comunicação em Angola, com as limitações que nós temos do digital, e falamos aqui das províncias, eu penso que ele está, digamos, a seguir essa tendência. Nós temos observado, não é, muitos investimentos que o governo tem feito nas infraestruturas e nós vamos ter claramente condições para brilhar nesse ecossistema. Daí eu achar que, embora estejamos numa medida inferior a um Brasil, que tem uma maturidade muito maior, eu penso que já vejo muitas iniciativas de criação de conteúdos e das pessoas que montarem o seu próprio negócio e de as redes sociais, por vezes, ser uma agência de bairro para bairro. Como é óbvio, nunca vai ter a mesma dimensão de uma empresa maior ou de uma agência maior. Mas eu penso que esse ecossistema da comunicação está a existir. Sobretudo, eu já repeti, aliás, já falei, vou repetir, sobre o conteúdo criado pelo consumidor. Okay? O conteúdo criado pelo consumidor é o conteúdo que mais likes tem, mais alcance tem. É como dizias há pouco aqui, se dissermos que aconteceu aqui alguma coisa grave, vai ter muito alcance. Se falarmos alguma coisa séria. E hoje em dia o consumidor, ou seja, o próprio utilizador, quando eu digo consumidor, é o próprio utilizador das redes sociais, é que consegue gerar conteúdo. E eu penso que tem-se notado cada vez mais. Concorrente das empresas de conteúdo, não é? Mas o nosso conteúdo pode ser mais estratégico, mais de entretenimento, mais focado naquilo que é o interesse da marca e dentro do ecossistema. E dentro dessa perspectiva, Rui, será que se pode dizer que estamos meio que a dividir as gerações, as mais velhas consomem os meios tradicionais única e exclusivamente e as mais novas os meios mais novos, digitais, única e exclusivamente? Ou acha que os mais jovens também estão a ver a TPA, a Zimbo, e os mais velhos também estão no TikTok?
Como é que vê esta separação de águas? Existe ou não existe? Eu acho que existe. Eu claramente acredito naquilo que são os dados recentes, que veem que o público-alvo da televisão em Angola é dos mais velhos e muito pequena, não é? Eu conheço poucos jovens que veem a televisão nacional, ou seja, e se nós refletirmos, mesmo fora de Angola, a televisão é um monitor para passar o digital, ou para passar um conteúdo de streaming, ou o que quer que seja. E achar que os mais velhos, não acredito é que isso seja uma realidade exclusiva de Angola, não. Eu penso que, porque lá fora, digamos que o que se observa é uma maior inclusão no digital. Daí, mais uma vez, a necessidade... Também há mais acesso, não é? E Também. mais Aqui acesso estamos a ao falar digital. 33%, certo? Acesso à 33 Angola. internet. Sim, porque reparem, vamos falar, por exemplo, de um fenómeno que é o do e-commerce, das compras online. Quer dizer, quais são os mais velhos que compram alguma coisa na internet? Aqui em Angola. São os mais desconfiados de todos para comprar na internet, não é? Porquê? Por desconhecimento, por falta de cultura, não é? Digital, ao fim e ao cabo. Então, penso que isso é uma reflexão a fazer. Os jovens, claramente, começam a encontrar o seu espaço. Eu noto que, daquilo que são algumas marcas que apoiei e que avaliei, noto que o Facebook ainda continua a ser a rede social dos mais velhos, daqueles que são aqueles que gostam de estar na internet, e depois nota-se uma sociedade mais premium no Instagram, se calhar, e aquilo que se passa por atrás da estrada, não é? Nós temos aqui a estrada e depois temos as outras ruas que não têm asfalto. É o TikTok onde não há preconceito, onde as pessoas não precisam estar bem vestidas, onde as coisas acontecem naturalmente. Então eu acho que essa é a realidade. E eu acho que não pensando em idades, mas pensando em classes sociais, nós vamos desde aquilo que quer ser um mundo perfeito da maquiagem e das grandes marcas, até aquilo que é o descomprometido, e eu penso que é aí onde estão a haver as grandes diferenças de comunicação. Sim, obrigada. Edgar, agora falando um bocadinho do desporto, aqui como representante do Ministério da Juventude e Desportos, nós sabemos e temos assistido a muitos casos em que o desporto é utilizado pelas marcas como uma plataforma para se conectarem com as audiências mais jovens. E eu gostava, se pudesse ser, que o Edgar partilhasse aqui alguns casos de sucesso em que isto foi bem feito e também alguns maus exemplos que pudesse partilhar, tendo em conta a sua experiência. Bem, vamos lá ver. Já foi dito por muitos, o desporto representa a maior plataforma de diplomacia do mundo. É importante que jovens estudantes, tal como nós, percebam isso. O desporto constitui a maior plataforma de diplomacia do mundo. É através do desporto que nós conseguimos juntar todas as gerações, todas as cores, todas as raças, todas as idades, tudo, absolutamente tudo. Só com o desporto. Portanto, é através do desporto que os grandes líderes políticos movem as suas maiores campanhas de sucesso. Angola como tal, todos nós estamos a acompanhar, e eu gostaria que pudéssemos congratular isso. Conseguimos agora o apuramento ao CAN 2025, isso com um feito inédito. Pela primeira vez, sem qualquer derrota, e é motivo de orgulho para todos os angolanos. E estrangeiros também estão orgulhosos com isso. Nós hoje conseguimos ver o estádio 11 de novembro cheio outra vez. Moldura humana jamais vista no último jogo, no penúltimo e por aí afora. Temos outros casos de sucesso. Angola tem implementado várias campanhas, e o Ministério da Juventude e Desportos em particular, agora numa nova fase, com aquilo que é a nova visão para o desenvolvimento do desporto em Angola. Foi aprovado recentemente em Conselho de Ministros o Plano de Desporto,
O Plano de Desporto é o Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto, que tem como objetivo fomentar o desporto escolar, o desporto comunitário, desenvolver as infraestruturas desportivas, apoiar o desporto federado ou de competição e ter também uma atenção especial, muito especial, à medicina do desporto. A medicina do desporto, falando aqui do mau exemplo, nós tivemos recentemente, no princípio desse ano, a situação da UADA, para quem acompanhou. Tivemos que fazer um exercício para sair da lista vermelha da UADA e conseguimos, por causa do doping. Portanto, tem aqui atletas, sabem que o uso de anabolizantes e outros, como é que vocês chamam? Qual é o nome que vocês usam? Suplementos, são proibidos. E tem aqui outros casos de sucesso de jovens campeões. Eu vou pedir que se levantem. Aqui tem jovens campeões africanos e do mundo, vocês não imaginam. Angolanos, estão aqui sentados. Jovens, levantem. Do Zaire, de Cabinda, não é? Esses jovens gostam de bater? Não. Eles levam a bandeira de Angola a outros horizontes e a outros patamares. E as vossas palmas são mesmo fracas. Se fosse para oferecer cerveja... Portanto... Parabéns, parabéns, parabéns. Esses jovens que aqui estão são casos de sucesso do desporto em Angola. Eles são praticantes de MMA. E é um desporto que nos tem trazido muitas alegrias para Angola. E, em particular, a modalidades individuais. Temos uma nova campeã mundial de MMA há coisa de uma semana. Portanto, temos muitas campanhas, muitos casos de sucesso. Eu queria saber era das marcas. De que forma é que as marcas estão a concretizar com sucesso ou não esta conexão com a juventude através do desporto? Bem, as marcas, vejamos, as marcas constituem um pilar para o desenvolvimento das federações, dos clubes, dos atletas por aí afora. Portanto, porque o desporto por si só acaba por ser um investimento, a quem chama de custo, do Estado, e os clubes, as federações e os atletas, embora beneficiem de um orçamento do Estado, têm de sobreviver também com essas marcas, que são as empresas. Mas as marcas devem respeitar as regras de jogo, as regras publicitárias e etc. Nós tivemos um caso há 2 meses de uma marca de cerveja que fez um torneio qualquer aqui nos Coqueiros, onde percorria 100 km e bebia uma cerveja. Portanto, isso é completamente fora dos padrões da ética, das regras e etc. Mas aí depois há sanções que devem ser feitas, porque as marcas, o desporto e o álcool não andam juntos. Então isso não faz sentido. Daí os canais de supervisão, as entidades competentes devem atuar, regulamentar e disciplinar para que nós tenhamos um desporto cada vez mais saudável, que é isso que prima a ética no desporto, um desporto saudável, competitivo, que possa garantir sustentabilidade para o futuro do país. Obrigada. Uma última pergunta para todos vocês, especificamente na questão da vulnerabilidade da juventude às mensagens promocionais e à sua exposição, portanto, que hoje verificamos nas redes sociais e no online. Eu queria saber da vossa opinião o que é que nós, enquanto país e sociedade, devemos e podemos fazer para proteger os jovens destes perigos. A pergunta é para todos. Não, obrigado, Maria. Isso aqui de ser o primeiro não é bom. Eu vou reforçar aquilo que eu já disse no momento anterior. A política do futuro não será feita por aqueles que gritam mais alto, mas por aqueles que sabem ouvir melhor.
Portanto, e é isso que vai ditar o futuro do nosso país, da nossa política de sucesso. E os líderes políticos hoje têm que saber ouvir melhor, agir com os princípios básicos da ética e o propósito, porque o futuro está nas nossas mãos jovens, mas está nas mãos dos jovens mais jovens. Então, a recomendação que eu deixo aqui é foco, estudar bastante, devemos continuar a estudar e não nos deixarmos levar pela leviandade da desinformação, daquilo que é o imediatismo. Portanto, termos foco para um futuro de médio e longo prazo e sempre assente naquilo que são as premissas para um país melhor, na certeza de que nós jovens somos, de facto, esse pilar sustentável para o desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigada, Edgar. Eu talvez deixe aqui uma mensagem para as marcas, em que eu acho que as marcas terão futuro se elas começarem por criar uma relação de confiança com os jovens de hoje. Eu acho que, para mim, isso é o mais importante. Obrigada, absolutamente, sim. Eu aqui acho, se estivermos a falar de marcas e sociedade em geral, que não nos podemos esquecer que temos um país com internet e um país sem internet, que temos que continuar, da mesma maneira que queremos comunicar no digital, nós temos necessariamente que melhorar a comunicação nos canais tradicionais. E se calhar se o fizermos, vamos ter um impacto maior do que estarmos a lutar só no digital, que é um canal que não serve a todos os angolanos de Cabinda ou Cunene. E penso que nós temos mesmo que nos debater por isso. Por último, uma coisa é usar o digital para vender, outra coisa é educar, transmitir conhecimento. E o Angola é um país que, exatamente pela sua estrutura demográfica, precisa necessariamente de trabalhar isso. E TikTok é bom, Instagram é bom, mas eu não estou a ver um futuro de um país só aí, principalmente do nosso. Obrigada, Jorge. Eu passava por refletir em relação à comunicação, em relação àquilo que estamos a falar de notícias falsas e de tudo aquilo que ataca. Começar por falar sobre literacia digital para as pessoas, não no digital, ou seja, muitas vezes fala-se de literacia digital nos canais digitais, ou seja, quem já estamos a falar de uma cura dentro de um hospital, a ideia é não ir ao hospital, e eu acho que aí a responsabilidade é muito da comunicação social atual, e vamos ver os exemplos que estão a acontecer lá fora. Eu acho que temos que ter conteúdos de qualidade focados na prevenção, na capacitação dessas pessoas, ou seja, refletindo um bocadinho, e para não falar assim, divagando, como sabem, não sei se alguns de vocês têm essa notícia, que a RTP em Portugal, a televisão portuguesa, já não vai ter publicidade, ou seja, por algumas imposições, não vai ter publicidade, ou seja, o Estado é que vai suportar isso. E em troca de quê? De conteúdos de qualidade. E isso faz parte de uma estratégia europeia para combater muita coisa má que passa pelos meios digitais, ou seja, é fora do digital que nós temos que preparar as pessoas, por vezes, para o digital. Por isso eu penso que deveria haver mais conteúdo de preparação dos jovens e daquelas outras pessoas também que não são jovens, não é? Já falamos dos líderes, naquilo que é, e esse é o espaço. A nível do digital, pronto, eu acho que já falamos aqui todos um bocadinho, e para não ser só o digital, porque ao fim e ao cabo a comunicação ela tem que ser transversal. Mas aí, se permita, Maria, aí há um trabalho um trabalho integrado que deve ser feito nisto que o Rui diz, que tem a corresponsabilidade das universidades, das escolas. Portanto, é necessário que exista essa sensibilidade para que sejam inseridos nos seus currículos a matéria da literacia digital e outras que possam integrar os jovens para o mundo digital. Porque, tanto isto não é responsabilidade só de um ou do outro, tanto as escolas, as universidades têm essa corresponsabilidade, se não a maior responsabilidade de incluir isso nos currículos dos seus estudantes. Perfeito, muito obrigada. Querem, antes de eu passar a palavra à audiência, querem comentar, adicionar mais algum contributo
Não, estamos a... Eu gostava de acrescentar um conteúdo que tem a ver com... hoje em dia fala-se muito naquilo que são as alterações climáticas e daquilo que tudo isso implica para todos nós. E o digital e a comunicação também passa muito por isso. Hoje em dia fala-se muito do ponto de vista corporativo e eu tenho acompanhado algumas ações em Angola e que estão ligadas à comunicação, mas não está massificado, ou seja, os jovens ainda não estão a receber a informação suficiente para perceberem o que é isto das alterações climáticas, o que é isso que está a mudar o mundo inteiro. Ou seja, sinto-me por vezes, e atenção, volto novamente a repetir o mesmo problema, por vezes estamos a falar com líderes que sabem que questões climáticas é aquilo... por vezes de investimentos que estão a entrar no país para poder contrapor, mas também depois vamos falar de jovens que também não entendem muito bem o porquê de tantas questões relacionadas com o lixo, relacionadas com a emissão de gases, a questão dos carbonos, porque nós vamos beneficiar muito disso. E o digital caminha lado a lado, a comunicação caminha lado a lado em relação a essa causa. Isso era só queria acrescentar a questão dos valores do meio ambiente. Sobre essa questão, Rui, quando se fala nisso, há muitos que trazem aqui uma outra pergunta, que eu também não sei se tenho resposta, não sei se a plateia terá resposta, que é, mas não temos nós outras preocupações maiores, mais urgentes do que essa? Eu não tenho a resposta a esta pergunta. Gostava de ouvir de si já agora, já que trouxe este tema ao de cima. Falar de sustentabilidade sem falar de combate à miséria, à pobreza, é não falar de sustentabilidade. Vocês, não sei se acompanharam recentemente o G20 e o discurso que nós tivemos do nosso presidente. Não vamos falar de sustentabilidade sem combater a miséria. Por isso, quando estamos a falar de sustentabilidade, estamos a falar de fome também. Estamos a falar de tudo aquilo que afeta o mundo, no diz respeito às bases, a todos os conceitos básicos mesmo da nossa vida. É sobrevivência. E estamos em África, num paraíso, não é? Muito protegidos ainda por uma bolha que não sabemos até quando, mas também somos atacados pela miséria, de qualquer modo. Por isso, se repararem todos os projetos ligados à SDG, ok, têm a vertente. Aliás, falar de sustentabilidade sem falar de combate à miséria é ignorância de quem está a falar. Tem claramente que ter essa vertente. Obrigada. O nosso tempo está a chegar ao fim. Aliás, já chegou. Temos assim agora 15 minutos para a nossa plateia aqui. Eu vou... Só um minuto. Nós temos o Ulisses que queria fazer uma contribuição. Não, está esclarecido. Ok, pronto. Nós temos aqui os microfones, por favor. Temos ali 2 perguntas. Por favor, apresente-se, levante-se. Obrigada. Boa tarde, sou Osmar Sebastião. Agradeço a forma como os oradores puderam expor aqui o tema comunicar para um país jovem. A minha pergunta é, como os códigos culturais, gírias, memes, referências locais podem ser integrados na comunicação? E como podemos incorporar tendências globais sem perder a conexão com a identidade cultural do país? Esta pergunta é para algum dos Vamos fazer 4 aqui tempo bola, vamos a isso. Okay. Eu posso dar já uma pincelada e depois meus colegas vão contribuir. Se é aproveitar o mais fácil para fugir aqui as perguntas. É uma pergunta pertinente. A resposta é objetiva. Primeiro é necessário integrar a comunicação. A comunicação tem que ser integrada. Não podemos só focar no digital, na internet. Tem que ser sempre integrada à comunicação tradicional. E a comunicação tradicional submete à televisão, às rádios comunitárias, ao jornal físico em papel, onde o Soba lá na aldeia lê todos os dias, que é o seu principal veículo de comunicação antes do rádio, portanto, porque ele está lá todos os dias com rádio. Portanto, é necessário que exista essa integração entre o digital e os outdoors. Portanto, os outdoors também são outro veículo. Pois, tudo isso que estamos aqui a fazer é comunicação. Portanto, mas essa integração é fundamental. Obrigado, Ulisses. É fundamental que exista essa integração. E aplicabilidade. Nós devemos conhecer o contexto. Portanto, a aplicabilidade, penso que foi a sua segunda questão, tanto a integrada, tem que se conhecer o contexto para saber
para comunicar com assertividade, tem que se conhecer o contexto. Vou lhe dar um exemplo prático. Eu, se estiver a realizar agora uma campanha eleitoral, seja aqui para a eleição do presidente do Festipab, eu não imagina que a campanha tenho agora um mês para idealizar a campanha e ir para o ar. Eu, se trouxer um profissional que sempre viveu na Finlândia, nunca esteve em Angola, nunca estudou a realidade africana ou angolana, contrato para exercer aqui o cargo de coordenador da campanha, ele vai chegar aqui, sabe o que é que vai acontecer? A campanha será um fiasco, porque ele não conhece o contexto. É mais fácil eu contratar um profissional local, que conhece a realidade, conhece o contexto, vai conseguir aplicar corretamente os cenários todos da campanha, tanto o plano 1, a premissa 1, que é o planeamento, mas vai conhecer e antecipar o menos 1, que é pesquisa, o menos 2, que é a ética, e depois construir o plano estratégico da campanha, o plano de comunicação, o cronograma de atividades, por aí afora. Portanto, é necessário conhecer o contexto para conseguir ter uma aplicabilidade à altura. Obrigada. Segunda questão, havia ali uma... desculpa, Jorge, por favor. Eu só passei aqui coisa, ele já... Não queres? Não. Sim, temos ali outra pergunta. Adilson Sebastião, pela segunda vez. Eu, na verdade, não tenho uma questão, mas quero contribuir com alguma coisa, né? Aquilo que eu sinto que devo contribuir. E sobre o tema comunicar para um país jovem, eu queria dizer que o comunicar para jovens é poder dar pernas, é poder passar visões em que o jovem possa levantar e deixar as suas limitações para trás. Isso digo por quê? Porque um dos palestrantes, né, ainda cobrou que seria bom se tivesse um jovem aí para falar sobre isso, né? Então, eu aproveito o momento para isso. E, por outra, dizer que muitas das vezes o problema não parte dos nossos adultos ou mais velhos, parte de nós, porque a maior parte da juventude passa a ser uma juventude limitada por só ouvir e não ter o bom senso crítico de investigar, de ir à busca do que ele realmente precisa para crescer e ir avante. E tanto é que eu queria recomendar um livro para todos os jovens cá, um livro de Meg Jay, que é A Idade Decisiva, dos 18 aos 30. Aquele livro traz uma visão de que o jovem por si só deve aprender a se capacitar, deve aprender a criar coisas, né, que não levem apenas ele avante, mas todo aquele que faz parte do seu seio, né, posso dizer, do seu cotidiano, familiares, primos, amigos. Então é isso. Comunicar para um país jovem não depende só dos nossos mais velhos, depende de nós. A aceitação do que nos é dito. Então é mais ou menos isso que eu queria contribuir. Muito obrigada, muito obrigada. Temos aqui um braço levantado. Ok. Sim. Bernadette Marques. Quando falamos de comunicação, foca-se mais nas zonas urbanas e esquecem-se das zonas rurais. Qual é a estratégia para comunicar jovens que estão nas zonas rurais, visto que a maior parte dos jovens destas zonas estão longe do meio de comunicação tradicional e do digital? Eu penso que nas zonas menos urbanas, não sei, quanto mais remotas são, as televisões, e onde não chega a televisão é a rádio. E a rádio, nós todos vemos, aqueles os mais velhos com o rádiozinho de manhã, o rádio não falha. O rádio aqui, eu penso que ainda é uma das maneiras de maior difusão de mensagens. Agora, não sei qual é a estratégia, porque depois a rádio é um veículo, não é um objetivo em si. Então tem que se usar esse veículo exatamente para fazer essas campanhas. Nós somos muito de marcas,
Mas, apesar de tudo, eu penso que as marcas são as que estão mais à frente nesse diálogo. A política um pouco, mas um pouco mais atrasado. E quando tens uma campanha de algumas das marcas aqui representadas, tu tens em outdoors, no digital, na televisão, as principais e as que têm capacidade para isso. Infelizmente é que são muito poucas. E isso faz com que não se gere uma economia à volta disso, não é? Imagina, eu presumo que uma pequena, média empresa não tem a capacidade de fazer uma divulgação a nível nacional. E acabamos por ter 3 ou 4 marcas que têm implementação nacional, se tanto. Pois, sim, eu ia dizer exatamente isso. Obrigada. Paula Simões? Sim. Temos alguém lá atrás com o microfone. Então, depois fazemos esta pergunta e depois passamos o microfone. A Paula quer acrescentar alguma coisa a isto que acabou de ser dito? Paula, não estamos a ouvir. Vou pedir só 1 minuto para receber o microfone e depois vamos voltar a passar o microfone à nossa colega que está ali. No fundo é um pouco, não é um contributo, eu tenho uma pergunta muito concreta, mas realmente aquilo que está a ser dito neste painel é fundamental, nomeadamente para se diminuírem as desigualdades. Não quero ser panfletária, não é? Quando falo em desigualdades não estou a falar só necessariamente da infoexclusão, também, mas da necessidade de um país para crescer sustentável ter que se pensar em termos de comunicar para um país jovem nas diferentes maneiras de comunicar. O Jorge referiu a questão da rádio, a questão da televisão, seja qual for a questão, é preciso não nos esquecermos do canal. Ou seja, de pouco adianta termos grandes estratégias, seja para que meio for, se depois eu não tenho a certeza que o sinal da rádio chega, que o sinal da TPA chega ou que a internet chega. Portanto, a questão do canal. E normalmente o canal implica grandes investimentos, não é? Não há inteligência artificial que eu saiba ainda a fazer canal. Portanto, é uma reflexão que é importante ter. Haveria muitos parabéns por esta área. A pergunta tem a ver com a questão das marcas e com o comunicar para um país jovem em função da desconcentração. Por exemplo, eu sei que as grandes marcas têm estratégias de desconcentração na sua comunicação. A Unitel faz coisas de saúde, se vai para o meio rural. Leva médicos e faz coisas de saúde, faz ações de saúde. O que eu gostava de saber dos presentes, talvez mais aqui e o Edgar tenham essa informação, é se, para além da desconcentração das grandes marcas, ou seja, dessa estratégia, eu não estou a usar descentralização intencionalmente, portanto, as grandes marcas terem estratégias desconcentradas, se haverá também pequenas marcas que possam ser aconselhadas e potenciadas a agir para a comunidade. Ou seja, a pequena oficina do município ou de um bairro pode patrocinar o desporto escolar daquele bairro e daquele município. Obviamente que do ponto de vista das estratégias, as estratégias são de Estado e o investimento maior será sempre do Estado, sobretudo em países como o nosso. Mas também é verdade que o nosso país assumiu claramente essa questão da economia de mercado. Será um caminho muito longo e essa visão da estratégia de desconcentração das grandes marcas, mas também da visão das pequenas marcas e da influência que podem ter na sua comunidade, eu gostaria de saber se já existe, não sei se aqui, porque eu sei que aqui tem muito trabalho feito com comunidades de baixo consumo, ou se a nível de estratégias de comunicação para jovens, nomeadamente no desporto escolar, se tem alguma informação. Muito obrigada. Obrigada. Edgar, se calhar... Yeah. Eu trabalho em estudos de mercado e um dos nossos trabalhos é, de facto, entrar em profundidade junto dos bairros e conseguir obter várias informações relativamente à parte de patrocínio, à parte de responsabilidade social das grandes marcas. Isso existe, nós sabemos. Aqueles negócios locais também o fazem, só que não são tão divulgados.
Posso dar um exemplo. Se houver um campeonato de futebol localmente, acredito que tem vários vizinhos e vários negócios que fazem uma contribuição para poder ter água para aquele momento. Então, existem situações, sim, de patrocínio local, comunitário. Isso existe, mas não é divulgado. Nós não temos conhecimento. Ou é divulgado só localmente, não é? Sim, Só, e exatamente, até com canais mais tradicionais ainda. O passa-palavra, o vizinho vai à casa do outro, põe uma placa lá fora. Acho que é mais rudimentar, se calhar posso dizer isso, mas é eficaz, também funciona. Eu podia só acrescentar aqui uma questão, Edgar. Também o que acho que falta como, digamos, o estalar dos dedos para esses pequenos investimentos locais é uma política de mercenato, ou seja, para aqueles que não estão habituados a este termo, as pequenas empresas, os pequenos comerciantes poderem reverter o dinheiro que dão para apoiar uma comunicação ou uma publicidade local, não é? Em forma de não pagamento de impostos, ou seja, em vez de estarem a dar ao Estado, estão. E isso era importante para poder, digamos, aumentar aquelas pequenas comunicações. O Estado, no âmbito mais, se calhar, de uma comunicação institucional, de políticas, não é? Não de política, de políticas, não é? E a nível local, ver a tal padaria ou aquele comerciante ou aquela oficina patrocinar um campeonato de futebol local ou quer que seja, mas poder reverter esse dinheiro e não ser uma doação. Eu acho que isso ajudava muito na promoção disso. Claro, só para complementar, todos são poucos para esse chamado muito grande que é o desporto para todos. E as empresas, as grandes marcas têm algum direito, preferência em apoiar, em patrocinar os grandes clubes, os grandes atletas e etc. Mas é bem verdade que aquilo que acontece na comunidade às vezes surpreende-nos. Sua Excelência, Sr. Ministro da Juventude e Desportos, há sensivelmente 2 meses, foi a Viana acompanhar um torneio comunitário de futebol e mais de 3.000 pessoas lá no campo e o prêmio para o primeiro classificado foram 3 milhões de kwanzas, um cheque de 3 milhões de kwanzas. Tudo patrocínio local. Não houve aí grandes marcas, não houve apoio financeiro do Ministério, oferecemos algumas bolas, tudo isso, mas a injeção financeira foi da comunidade. Portanto, entre eles, há essa união, há essa força toda. Portanto, o que falta aqui é, de facto, reforçar a comunicação e a integração desses agentes do desporto comunitário para serem mais vistos, para serem reconhecidos e etc. E sobre isso nós também, o Ministério da Juventude e Desportos tem um grupo do WhatsApp com mais de mil membros, 1.000 integrantes, onde integram todos esses agentes. E acaba por ser uma plataforma de distribuição de conteúdo, de partilha de informações. A rede do Instagram também é aberta e coisa. E além disso, o próprio Ministério está aí aberto, disponível para receber todos os contributos. Obrigada, Edgar. Vamos para a nossa última pergunta, aquela senhora que estava ali, que tinha já o microfone há bocado, e vai ser a nossa última pergunta porque já passámos do nosso tempo. Boa tarde a todos. Teresa Ancula é meu nome. Eu gostava de realçar um pouco sobre a questão que o colega da sala aqui trouxe, com base à abordagem do senhor Rui e Jorge. Diziam o seguinte, que a participação ativa e direta dos jovens na resolução daquelas que são as preocupações e as necessidades dos jovens como cidadãos é importante. Com base nessa reflexão, eu acredito que os organizadores de eventos como a FestiPub, entre outros, deveriam ou devem convidar os jovens a participarem em painéis de palestras como esta, para dar voz aos mesmos, em responder a estes dilemas e, assim como o senhor Edgar dizia, ir ao encontro daquilo que eles realmente pretendem ouvir e ver na sociedade. Obrigada.
Muito obrigada. Está registado. Eu vou pedir a quem ainda tem questões que as faça diretamente aos nossos painelistas. Eles vão agora descer do palco. Eu vou agradecer. Muito obrigada em nome da organização e em meu nome também. Foi um prazer conhecer quem eu ainda não conhecia, conversar com vocês e espero ver-vos brevemente. Obrigada novamente. Sim. Parece que vale selfie. O seu telemóvel, Edgar? Como eu sou senhora, eu vou ficar aqui no meio. Agora vamos à selfie, rapidamente. Paulo, o seu telemóvel. Ok. Ok. Só aí aparece todo. Acho que não. Melhor fazer com a câmera. Estão todos na fotografia, é melhor sorrir. O Rui vai garantir. Boa. Bem-aja à nossa juventude. Muito obrigada.